Olá, boa tarde. Muito feliz de ver vocês aqui. E queria agradecer a presença de todas vocês. Espero que seja um marco na vida hoje de vocês, seja para quem vai iniciar como design de sobrancelhas ou para quem está na área e veio especializar. Aí eu só queria saber mesmo, não dá para a gente apresentar todo mundo, mas queria saber quem já está na área, quem já trabalha com design ou com alguma coisa na área da estética. Então já é bastante gente. E boas-vindas aos novos profissionais aí que estão ingressando na área da estética. Espero que vocês curtam muito. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. É uma frase minha: amo o que faço, mesmo antes disso se tornar uma profissão. Eu digo isso porque eu sempre gostei de trabalhar com sobrancelha e eu nem imaginava que um dia isso se tornaria uma profissão. Então eu estudei aqui no Centro Educacional, estudei depois no Luiz Prisco e comecei fazendo minhas sobrancelhas e fazia até às vezes na escola das minhas amigas, das minhas professoras. E isso assim foi crescendo em mim e eu nem percebia. Foi depois de um tempo que eu me mudei para Belo Horizonte, que eu fui fazer medicina, que eu vi que eu estava infeliz, não sabia por quê, até descobri que tinha o curso de estética em Belo Horizonte. E foi quando eu liguei para os meus pais e falei que eu queria mesmo era trabalhar com estética. E assim que eu me matriculei no vestibular de estética, eu já procurei um curso para fazer. E o meu primeiro curso foi no Senac. Naquela época, os cursos eram muito longos. Eu fiquei quase um mês fazendo um curso de design de sobrancelhas. Aí fazia à noite e depois tive a matéria também na faculdade. Mas sendo mais breve, minha história tem no e-book, né? Quem quiser saber todos os detalhes. Mas hoje eu sou formada em Estética e Cosmetologia pelo Centro Universitário Newton Paiva. Sou micropigmentadora estética e paramédica, mas atualmente eu não atuo como paramédica. Tenho 7 anos de experiência, mais de 3 mil clientes realizadas. Já formei mais de 800 alunos na turma presencial e hoje eu também trabalho com os meus cursos online e compartilho o meu conhecimento nas minhas redes sociais. Então, quem não me segue no meu Instagram, eu sempre coloco dicas lá, tento postar todo dia. E aí eu coloco as dicas sobre design de sobrancelha, micropigmentação. Se você ainda não me segue, meu Instagram é @estudiolarissacota. Aí tem muita gente que está iniciando na área da estética e surge aquela dúvida em relação ao mercado. Eu trouxe para vocês uma pesquisa do Sebrae falando em relação ao mercado de estética de forma geral. Então, de acordo com estudos realizados pelo Sebrae, de 2010 a 2015, o segmento de estética alavancou nos resultados. O número de centros estéticos e salões de beleza aumentaram no país 567%. O avanço foi de aproximadamente 72 mil empreendimentos para 500 mil no ano de 2016. É um resultado que a gente não vê em outro segmento, apenas no segmento de estética. O Brasil, ele fica atrás somente dos Estados Unidos no crescimento de setor da estética. E a gente tem ainda a previsão de aumento de até 16% até o ano de 2020. O que eu quero trazer com essa pesquisa? É que tem muitos profissionais, mas ao mesmo tempo a procura aumenta. Quando eu comecei, há 7 anos atrás, que foi meu primeiro curso de micropigmentação, eu tinha que sentar com uma cliente e às vezes eu não marcava para fazer um procedimento, eu marcava uma avaliação.
E às vezes essa avaliação durava 20 a 30 minutos, eu tentando convencer, e assim eram com minhas amigas de profissão, tentando convencer a cliente a fazer o procedimento, convencer que vai ficar bom. Hoje, pelas redes sociais e por indicação, a cliente pega meu WhatsApp e me manda uma mensagem perguntando o preço e falando que quer marcar. Então a gente poupa todo esse, vamos dizer, esse trabalho, essa questão de ter que convencer a pessoa, porque cresceu de forma geral, as pessoas já sabem o que é o procedimento, já sabem como que vai ser o resultado e elas já procuram querendo fazer o agendamento, não querendo que você convença ela que o procedimento vai ficar legal. Trabalhando com a autoestima das clientes da gente, porque trabalhar com estética é isso. É todo dia você estar trabalhando com a autoestima de alguém. E não tem nada mais recompensador do que quando você entrega um espelho para um cliente e tem cliente que até chora ou então se emociona por estar se sentindo mais bonita. E eu sempre recomendo para as minhas alunas investir em conhecimento, trabalhar, depois investir em aperfeiçoamento, continuar trabalhando e depois investir em upgrade de material. As coisas sempre aos poucos, porque aí você vai se motivando mais, você não gasta além do que você pode e as coisas vão crescendo gradativamente. Então o design de sobrancelha é simplesmente deixar a sobrancelha harmoniosa para o rosto. Da mesma forma que uma sobrancelha vai valorizar o olhar, vai melhorar o rosto, vai embelezar, deixar a pessoa mais bonita, a sobrancelha feita de forma errada, ela vai desvalorizar o rosto da pessoa, vai deixar a pessoa mais triste, vai deixar, às vezes, com um aspecto, com um semblante de envelhecido, de cansado. Então a gente sempre vai fazer um estudo do rosto, da simetria do rosto da pessoa, para a gente fazer um design adequado. E é impossível e inadequado a gente fazer a mesma sobrancelha para todas as clientes. Eu tenho certeza que vocês já viram, às vezes, algumas profissionais que parece que, vamos dizer, carimbou, né? É o mesmo desenho para toda cliente e não respeita a individualidade da mulher. Então a gente tem que respeitar as características pessoais, estilo, tendência e valorizar a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um tamanho da testa, cada pessoa vai ter um formato dos olhos e cada pessoa vai ter um formato de sobrancelhas consequentemente. Vou trazer para vocês aqui alguns olhos, formato de olhos e rosto, para vocês verem como que a gente deve trabalhar cada sobrancelha. E a gente vai identificar dessa forma a sobrancelha mais adequada. Se retirados de forma errada, os pelos podem nunca mais crescer. Hoje a gente tem no mercado 2 produtos que a gente fortalece o pelo. Tem muita cliente que às vezes nunca teve sobrancelha. Então, para essa cliente não vai funcionar. Mas quando a pessoa tem quantidade de pelo e às vezes vai fazendo design de forma errada, ou então, antigamente, que a gente tinha o hábito de deixar a sobrancelha muito fininha, a gente tem o minoxidil e um outro produto que chama Latisse. Esses 2 produtos se usam da mesma forma. Você lava o rosto, higieniza e usa 2 vezes ao dia. Durante 2 a 3 meses, você dá uma pausa e depois você recomeça a usar. Esses produtos ajudam no crescimento de pelos que foram tirados de forma errada, mas o melhor mesmo é não fazer falha. Quando uma cliente já tem alguma falha, quando a gente fizer o desenho dessa falha, a gente vai mostrar para ela não ficar com dúvida se foi a gente ou se ela já tinha ou se caiu os pelos. Então toda vez que você identificou a falha numa cliente, você vai mostrar a ela a sobrancelha antes de começar a pinçar. E hoje a gente tem dois métodos para trabalhar falha e imperfeição.
O primeiro é a rena, que é o que a gente vai ver hoje de demonstração. Dura na média de 7 a 10 dias. E a outra opção é a micropigmentação, que já tem uma durabilidade maior, de uma média de 1 ano. Uma coisa muito importante é quando a gente vai fazer o design e às vezes a cliente quer engrossar a sobrancelha. Então a gente tem que conscientizar a nossa cliente que a gente só vai conseguir trabalhar com o volume de pelo que ela tem. Então a gente tem que explicar que se ela tem um formato de natureza de sobrancelha que é fino, às vezes a gente não vai conseguir engrossar essa sobrancelha. Às vezes, até mesmo fazendo uma micropigmentação, a gente tem que avaliar se essa sobrancelha pode ser grossa mesmo ou não. Porque hoje está na moda da sobrancelha grossa. Mas não é para todo mundo que uma sobrancelha mais grossa, mais volumosa, fica bem. Então, na sobrancelha a gente tem 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é o início das sobrancelhas, o ponto B é o ponto de arqueamento e o ponto C é o ponto que a gente finaliza essa sobrancelha. Na maioria das pessoas, a gente vai achar entre um ponto A e o outro 2 no paquímetro, 2 centímetros. Então, coloca aí na apostila de vocês, para vocês lembrarem. Desculpa, 2,5. Aí, ó. Entre um ponto A e outro ponto A, na maioria das pessoas, a gente acha 2,5. Quando a pessoa tem a sobrancelha muito mais juntinha ou mais espaçada, a gente tem variações. A variação mínima disso é 2 e a variação máxima é 2,7. Quando que a gente vai trabalhar essas outras variações? Quando a pessoa tiver o olho mais afastado, o olho bem juntinho, igual a gente viu mais cedo. Quando a gente for fazer o design, a gente sempre acha o meio do rosto para a gente poder conferir essa medida e ver se a sobrancelha está centralizada. Então a gente achando o meio do rosto, se achou 2,5, a gente divide aqui e confere as medidas. 1,25. 1 se achou 2, 1,25 se achou 2,5 e 1,35 de cada lado se achou 2,7. Eu deixo isso assim, bem a critério da cliente ou quando eu percebo essas variações da distância do olho mesmo, mas eu sempre comunico a cliente se eu for fazer alguma mudança no design da sobrancelha dela. A partir do meio do rosto, não é a partir do ponto a partir do ponto do meio do rosto, a gente acha o ponto B, que dá 4,3 centímetros de um lado e de outro, 4,3. O ponto B não tem variação, é sempre essa medida e a gente sempre segue a partir do meio do rosto, justamente para a gente não ter variação, porque o ponto A pode mudar. Então, sempre a partir do ponto do meio do rosto, não do ponto A. O ponto C, a gente marca com palito de laranjeira. A gente pega o canto externo do nariz, canto externo do olho e marca o ponto C, que vai ser o final da sobrancelha. Tem que tomar muito cuidado que não é a pelinha do olho. Tem gente que quando fecha o olho tem uma pelinha que fica mais comprida aqui. Se você seguir essa pelinha, você vai fazer uma sobrancelha bem mais comprida do que deve ser de verdade. Então tem que ver bem o final do olho mesmo.
Essas são as medidas. Depois que você achou essas 3 medidas, o ponto A, o ponto B e o ponto C dos dois lados, você vai conferir com o paquímetro quanto que deu de A até C. Depois que você conferiu de um lado, não tem que dar medida nenhuma. Cada pessoa vai ser uma medida. Aí você vai conferir se o outro lado deu a mesma medida. A gente mede de A até C só para conferir se uma sobrancelha está do mesmo tamanho que a outra. Vamos lá. Então, um recado rápido. A sobrancelha muito fininha não se usa mais. Tem alguém anotando? Depois eu apago. Sobrancelha muito fininha não se usa mais. Sobrancelha estilo Nike, que é o segundo ali, que é extremamente fininha e deixa um tanto de pelo aqui na frente, também não se usa. A sobrancelha que é muito grossa e de repente afina, também está errado. Sobrancelha redonda, não tem nenhum rosto, hora nenhuma a gente fala assim, a sobrancelha redonda combina com tal tipo de rosto ou tal tipo de olho, porque não combina com nada mesmo. Sobrancelha redonda a gente não faz em ninguém. E a sobrancelha, como ela deve ser grossa e afinando gradativamente até ter a pontinha fininha e um acabamento legal. Gente, se ficou alguma dúvida com as medidas, pode me perguntar, tá? É legal o ponto alto da sobrancelha também, tem que ser menor que o início também, né? No caso do tamanho, né? Sim. Você está falando de A até B? De A até B a gente tem 65% da sobrancelha. De B até C, que é a cauda, a gente tem 35%. Ou seja, o corpo da sobrancelha vai ser sempre maior do que a cauda. Então, se você vê que você está fazendo um design e a cauda está ficando maior do que o corpo dela, é porque tem alguma coisa errada. Aí refaz as medidas e confere, senão tem alguma coisa dando errado. Aplicação de rena. A gente vai fazer a demonstração da aplicação de rena. A rena, ela serve para colorir tanto a pele quanto o pelo, só que tem uma durabilidade menor. Tem alguns casos que a gente opta por rena, tem alguns casos que a gente opta pela tintura. A rena, ela vai ter a durabilidade de 7 a 10 dias. E quando a gente quer realçar os fios, mas não pintar a pele, a gente opta pela tintura. Então, quando a gente quer realçar os fios, ou se a pessoa tem muito pelo branco, fio branco na sobrancelha, ao invés de a gente fazer a rena, a gente opta pela tintura, que aí vai ter uma durabilidade de uns 20 dias. Vai durar bem mais no pelo do que a própria rena. Então, a nossa colega perguntou se essa marcação é para todas as sobrancelhas, sendo grossa ou arqueada. Sim. Na frente a gente tem a variação quando é um olho junto ou quando é o olho separado. A gente tem essas opções. Lembrando que a gente só vai trabalhar com o volume de pelo da pessoa. Então, se a pessoa ao longo da vida tirou muito aqui entre uma sobrancelha e outra, talvez ela vai ter até mais que 2,7. Mas aí para corrigir isso é só com a micropigmentação mesmo. 4,3 é um ponto excelente, vocês vão ver que sempre dá certo 4,3 em relação ao rosto, ao meio do rosto, que é um ponto de arqueamento que fica legal. E a questão do ponto C vai ter a variação de acordo com o olho, porque a gente sempre vai pegar o finalzinho do olho. Então a gente vai acabar variando essa marcação também.
E a questão da espessura mais pra frente eu demonstro pra vocês, que eu acho que com a modelo fica mais fácil. O pedaço da linha tem que ser suficiente para andar de um lado ao outro do rosto. Não é bom um pedaço muito grande também, porque toda hora você tem que ficar pintando com lápis. E isso é ruim, porque fica difícil e às vezes a cor não pega direito. Então, para pintar a linha, a gente coloca contra o dedo e aperta aqui. Tem gente que fica tentando esfregar o lápis na linha, aí não consegue cor por conta disso. Então, coloca contra o dedo e aperta. Melhor, né? Tá aqui, ó. Toda hora tem que ficar pintando mesmo. Então, primeiro a gente vai colocar aqui na aba do nariz, no canto interno do olho, e vai marcar aqui o início da sobrancelha. Vou levantar para poder enxergar, para ver se está retinho. Estou tampando a câmera. Aí eu vou marcar aqui o meio do rosto, pega pelo nariz, marcar aqui. Vou reforçar aqui, só para ficar mais fácil de vocês verem. Aí eu vou conferir a medida, se está a mesma distância do meio do rosto, se cada sobrancelha está certinho. Primeiro eu vou ver quanto deu a medida total. Dela deu 2,5. Não dá para ver os números, mas deu 2,5 certinho. Aí, a partir do meio do rosto, eu vou medir 1,25 de cada lado. Essa deu certinho. Esse lado que ficou um pouquinho torto. Aí eu vou corrigir aqui. A partir do meio do rosto, a gente vai marcar o ponto B, que é 4,3. 1, 2, 3. Suja o paquímetro com lápis mesmo. Pega o meio do rosto. Sempre faz as marcações retas, com paquímetro reto, igual eu estou fazendo aqui. Para às vezes não dá erro. Só reforça com a linha. Pinta a linha de novo.
Tem duas opções. Você pode pegar o palito de laranjeira e passar o lápis aqui, ou fazer com a própria linha também. Você pega no arco do cupido, canto externo do nariz, canto externo do olho. Agora eu vou medir de ponto A ao ponto C para ver se ficou igual. Sempre pegar a mesma referência, mesmo ponto de referência, senão dá errado. Deu certinho um lado com o outro. Aí agora a gente vai marcar de ponto A, embaixo, em cima, depois marcar o ponto alto até o outro ponto alto. O que eu tinha falado que vai variar agora para cada sobrancelha a espessura, porque a gente vai ver a espessura da sobrancelha de cada pessoa, que vai variar sempre de 8 a 5 milímetros. Então, se na frente aqui deu 8 milímetros, o ponto B pode dar 8 ou menos. Se na frente aqui deu 5, só um exemplo, aí aqui tem que dar 5, porque o ponto B nunca pode ser mais grosso do que o ponto A. Então vamos marcar. Tá. Vou repetir fazendo aqui, tá? Agora a gente vai marcar o ponto A da parte de baixo. Agora, para marcar o outro ponto A da parte de cima, aqui o início da sobrancelha, a gente pode ter de 5 a 8 milímetros. Vai variar de acordo com a espessura de cada sobrancelha. Então, ela não tem a sobrancelha muito grossa. Então, eu imagino que vai dar no máximo 6 milímetros. Então, eu já vou colocar aqui 6. Seis para ela foi uma espessura boa. Aí agora eu vou marcar um lado ao outro. A frente vai ser sempre mais grosso do que o ponto de arqueamento. Então, se a gente tem 6 milímetros na frente, a gente pode ter no ponto B 6 ou 5, nunca mais. Agora a gente vai medir o ponto B de um lado ao outro, que é o ponto de arqueamento. Vou ficar em pé aqui. Agora? Ah, tá. O ponto de arqueamento, olha, ponto B ao B, você pega os últimos pelinhos da própria cliente e faz um ponto de arqueamento comum de uma sobrancelha e outra, para elas ficarem na mesma altura. Para achar o ponto de arqueamento embaixo, a gente já sabe que tem que ser 6 ou 5 milímetros. Aí a gente vai medir aqui, ó. A gente mede com um paquímetro, coloca onde a gente achou o ponto e suja aqui. Vira aqui fazendo um favor.
A gente achou o ponto aqui, ó. O ponto B e o ponto de arqueamento. Aí a gente tem um ponto. A gente pega aqui, a partir dele, marca o ponto B de baixo. Agora é só ligar os pontos. A gente tem o ponto A de baixo, ponto A de cima, ponto A aqui, aqui. Os dois pontos B. Agora a gente liga esses pontos. A ideia é fazer uma linha reta aqui com a linha, por isso que a gente opta pela linha. Se não ficar tão retinho com a linha, depois na hora que passar a caneta em gel a gente vai corrigindo isso. Mas aqui, ó, na parte de cima a gente liga o A até o B, suja mais a linha, liga o A ao B na parte de baixo, dando para ver. Vira aqui. Liga o ponto A ao ponto B na parte de cima. Coloca a linha, estica, depois você abaixa a mão e desliza. Não fica fazendo assim, senão você acaba machucando a cliente. Liga o ponto A ao ponto B na parte de baixo. Agora, a gente vai seguir mais ou menos o próprio pelo da cliente. Para poder achar a cauda. A gente pega o ponto B da parte de baixo. Deixa eu ver aqui, deixa eu vir aqui. Pega o ponto B da parte de baixo e joga em direção aos pelos que ela tem na própria cauda dela. Porque a gente nunca vai levantar fazendo só o design, senão a gente tira os pelinhos e acaba deixando a sobrancelha mais curta. Ponto B da parte de cima, e as marcações sempre vão encontrar depois do ponto C. A gente traz aqui, ó. A gente nunca fecha essa sobrancelha aqui antes, tá? Ponto B da parte de cima, joga em direção aos próprios pelos dela. Aqui. Agora o ponto B na parte de baixo. E a gente encontra as marcações depois que a sobrancelha acaba. Desliza a linha, sem ficar fazendo assim, senão acaba machucando a cliente. A gente encontra a marcação aqui, ó, do lado de fora. A gente nunca fecha a ponta da sobrancelha, porque essa marcação da gente é como se fosse por fora e não por dentro. Agora eu vou passar a caneta em gel pela sobrancelha toda a marcação. Se tiver algum lugar que tiver alguma barriguinha, tiver ficado arredondado, eu vou ir corrigindo, que a ideia é fazer uma linha reta. Aqui, tanto no ponto de arqueamento em cima e embaixo a gente arredonda, é a única parte que não pode ser reto.
Vira aqui. Sempre respeitando as marcações que a gente achou. Às vezes tem algumas alunas que acham a marcação correta, mas na hora de passar a caneta não passa pela marcação certa e faz outra sobrancelha. Agora a gente já pode pinçar. Pega uma bolinha de algodão seco. Vou começar pela pinça chanfrada. Você vai colocar ela paralela à pele, esticar e tirar a favor dos fios. Não é contra os fios. Vou tentar esticar aqui assim. Não é contra os fios igual depilação, tá? Sempre a favor. Os fios dela crescem para frente assim, então para a gente não correr o risco de acabar puxando os fios e ele tá dentro do desenho, a gente vai cortar. Então quando o fio for assim, a gente corta retinho aqui, ó, próximo do desenho mesmo que a gente fez. Sem raspar a pinça na pele também. Às vezes o movimento da minha mão é rápido, parece que está raspando. Mas é sempre pegou o pelo, puxa. Aí vou tirar os pelinhos embaixo, também com a pinça paralela. Quando eu for fazer o acabamento, eu coloco a pontinha da pinça chanfrada. Para poder tirar a menor quantidade de pelo. Tranquilo aí? Agora para acabamento eu vou levantar a pinça, estica mais a pele para pegar bem pela base.
Não, não precisa, porque quando a pinça é amolada demais, acaba que você corta o pelo em vez de arrancar. Ela só não pode perder assim, ó, quando você olha para ela tem que encontrar as duas partes certinho. Se ela tiver torta, aí você pode passar uma lixinha, mas não chega a amolar mesmo não, porque senão ao invés de tirar, ela vai arrancar o pelo. Oi. Quanto mais maquiagem, principalmente a maquiagem que vamos dizer assim, é mais cremosa, aí corre o risco do pelo cair. Se for um uso diário, se for de vez em quando não é um problema não, mas se ficar passando sempre, aí enfraquece o pelo. Mesmo o pó, não só o lápis. Só que o lápis é pior ainda. E teve uma época que estavam usando muito aquele lápis 6B. Que aquele lápis ele realmente faz a sobrancelha cair e às vezes nem cresce, porque aquele tem chumbo. E teve uma época que a Faber-Castell até fez uma nota mesmo, falando que não era para usar aquele lápis, porque ele faz a sobrancelha cair mesmo. Aí aquele ali nem com minoxidil, com nada, faz o pelo voltar. Agora, para pentear, o pelinho que cresce para cima, a gente vai pentear para cima, e o pelinho que cresce para baixo, vai pentear para baixo. Esses aqui eu não vou nem cortar, vou cortar só esses aqui, ó, que estão maiorzinhos mesmo. E aqui eu pego próximo da marcação para poder cortar, porque o pelo dela cresce bem espetadinho aqui. Aí, deixando mais aparadinho, ele fica melhor dentro do desenho. Toda vez que a gente corta, acaba aparecendo uns pelinhos novos. Agora eu vou fazer outra sobrancelha com a pinça de ponta reta e a pinça de ponta fina, para vocês verem a diferença. Pode virar mais. Isso. Estica bem a pele também. Na hora de puxar é a favor do pelo.
Agora eu vou usar a pinça de ponta fina para ir dando acabamento. Não? Acho que eu tô não. Agora a gente vai cortar também. Vamos pentear o que cresce para cima, cresce para baixo, para baixo. Agora a gente corta essa sobrancelha nessa direção e essa nessa direção de cá. Tentar não tampar. Não tampa não. Tampa, né? Tá tampando? Dá? Vai. Isso. Certinho. Aí na hora que a gente corta, sempre aparecem uns pelinhos embaixo para poder pinçar. Prontinho. Agora a gente vai preparar a rena. Uhum. Aí eu vejo na área de representação de detalhe. Você acha errado alguma coisa assim, mesmo que seja descartado? Ou você tem uma informação descartada? Ele perguntou a respeito da navalha. Particularmente eu não gosto da navalha, é só pelo tempo de crescimento do pelo mesmo. Que você teria que fazer toda semana e mesmo assim passarem uns 3 dias assim e os fios já ficam aquele toquinho, né? Começa a aparecer. Então não é tão legal, não é tão usado por conta disso. Porque quando você arranca o pelo, né, pela pinça, aí você tem uma durabilidade maior e o pelo não cresce fincando, né? Como se fosse tirado com gilete. Eu não vejo muita gente, porque tem muita gente que tem sensibilidade no caso, né? Aí Uhum. eu falei, vai ter que facilitar bastante no caso da luz. Mas aí eu nunca vejo nem computador, nem vai, né? Não usa muito não. Os cursos, alguns cursos internacionais que eu já fiz, o pessoal lá fora usa bastante navalha. Mas aqui não é comum por conta do tempo de crescimento mesmo. Que aí você não tem a durabilidade do design. Oi?
Não, só assim, eu vejo que tem algumas designers de sobrancelha que às vezes dá acabamento, mas eu ainda prefiro fazer um acabamento com a pinça, que vai durar mais tempo para minha cliente, vai ficar melhor, do que fazer com navalha. Até mesmo pelo risco, às vezes, de cortar a pessoa, às vezes ter que descartar esse material, que aí você tem que ter o descarpar, que bonitinho, aí tem que ter todo o processo de descarte. Isso. E aí é mais usada a pinça mesmo. Outra opção que é muito comum é a depilação egípcia, que aí você faz rapidinho também. Aí você limpa a testa, para quem tem muito pelo. E aí já faz mais rápido do que com a pinça. E aí arranca o pelo também ao invés de cortar. Que aí a durabilidade do design aumenta também. Por nada. Aqui eu optei pela expressão facial a médio. A gente consegue trabalhar um tanto de cliente com essa tinta castanho médio. É importante não jogar fora esse lacre aqui da rena, porque dessa forma a rena não oxida. Se você joga isso fora, aí a rena passa a oxidar e perde o efeito. Aqui a gente vai colocar uma pazinha. Toda a rena vem um jeito certinho de preparar. Essa rena é uma rena mais grossinha, uma rena que fica mais homogênea. Coloco uma gota do fixador. Vou colocar um pouquinho de água, vou misturar e depois vou aumentando. Vou dar uma borrifadinha aqui. Eu coloquei uma gota do fixador e uma borrifada de água. Ela fica bem grossinha, vou colocando mais água aqui até dar um ponto. Até dar um ponto tipo de cauda, ponto de fio. Vou misturar aqui primeiro e mostro. A gente consegue aqui nas perfumarias, todas têm. Essa rena, até eu optei por trabalhar com ela hoje, porque eu sei que é uma que vende aqui em João Molevade. Mas aí a gente consegue. Pinça é na faixa de R$10 cada uma rena na faixa de R$30 a R$40, dependendo da marca e do lugar que a gente compra. E a tesourinha também, R$10, R$15, é tudo baratinho. Não, a parte de higienização tem também na apostila. Geralmente no dia a dia eu lavo com água e sabão e borrifo álcool 70. Se você vê que teve algum machucadinho na pele da cliente, alguma coisa assim, aí você vai lavar e deixar no hipoclorito. Ou você pode usar também clorexidina, que é o material que limpa área hospitalar, essas coisas. E se entrar em contato com o sangue mesmo, aí você tem que esterilizar. Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho de água. Por nada. A textura da rena. Aí eu derrubando.
Ela tem que ficar bem homogênea. A rena muito grossa, ela é ruim de aplicar. Então, se você vê que está ruim de aplicar, é porque está muito grosso, você coloca mais um pouquinho de água. Aqui a gente vai começar aplicando do meio para a cauda, depois a gente faz a parte da frente, que a gente tem o efeito da frente ficar um pouquinho mais claro. Aí eu já pego ou um palito de laranjeira, ou um palito de dente, ou um cotonete mesmo, e já vou limpando. Geralmente eu uso esse palito de dente aqui descartável. Coloco o algodão aqui na pontinha. E não tem segredo. O negócio da rena é, ao invés de você ficar espalhando ela, você aplicar. Então estica aqui a pele também e vai aplicando ao invés de esfregar. O pincel chanfrado, ele vai ajudando na hora do acabamento. Então aqui a gente já vai levantando o pincel assim, ele vai pegando a pontinha pra gente fazer só a pontinha aqui, fininho. Deixar 15 minutos para ela, um tempo suficiente. Aqui eu tô passando o cotonete na sobrancelha toda para ter um acabamento legal, para ficar lisinho. E é nessa hora que eu falo que diferencia o nosso trabalho do nosso concorrente. A gente tem um acabamento legal, de ser detalhista com as coisas. E tem que sempre olhar à frente. Depois que você fizer as duas aplicações, nas duas sobrancelhas, vocês olham para ver se está igual. E sempre que vocês tiverem dúvida em relação ao desenho que vocês fizerem, vocês pedem a cliente para sentar, vira aqui por favor, e ver de frente, que aí você vê se está certo. Dormiu aí, modelo? Que eu vou levantar e ver se está igual à frente. Certinho.
Aí você marca sempre 2 tempos. Gastei 2 minutos para fazer a segunda, então vou tirar a primeira sobrancelha, passar 2 minutos eu tiro a segunda.